Aleluia. Shalom, igreja. Glória a Deus. Estão todos bem? Amém? Aleluias. Vamos permitir que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Convido os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho segundo o doutor Lucas, no capítulo 9. Quem for achando, se colocando em pé, amém? Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluias. Aguardamos esse momento, Senhor. Lucas capítulo 9, no verso 57, amém? Para vivermos essa alegria um dia tem um custo. E o autor, quando traduziu a Bíblia, colocou o alto custo do discipulado. Todos acharam essa passagem? Vamos ler até o final, amém? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Convido os irmãos a fechar os seus olhos nesse momento. Se entregar a Deus nesse momento, entregue o seu coração para que Ele possa falar profundamente com você. Te guiar pelo caminho para que possamos ver a face dEle, ver a glória dEle. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Eu peço encarecidamente, ó Pai, que o Senhor possa estar falando a cada coração nesse momento. Ministrando a Tua palavra sobremaneira a cada coração. De uma forma única, de uma forma poderosa. Que os Teus filhos venham sair daqui hoje transformados pela palavra que o Senhor tem para cada um deles. Reavivados, cheios de sede e fome, declarando profundamente que quer viver somente em Ti, que quer Te seguir, que quer abrir mão de tudo que existe, Senhor, e se entregar verdadeiramente a Ti. Toda seta maligna que foi lançada contra, toda má energia, todo o olhar de inveja, toda tristeza, todo desânimo que ainda está ali, ó Pai, se mexendo dentro dele nesse momento, repreendemos e bate retirada, para que o coração esteja puro,
o coração esteja aberto, a mente clara para ouvir a tua voz, e os olhos prontos para ver a tua face, os ouvidos sem nenhum comichões, ó Pai, para que impeça os teus anjos de falar, o teu Espírito Santo de falar, mas estejam atentos, ó Pai, ao que vai descer do céu, ao alimento do céu, para encher, ó Pai, o interior deles, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, meus queridos? Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar. O Evangelho, ele é algo muito difícil de se viver. Porque o corpo natural, ele não está acostumado ao que o Evangelho exige, ao que o Evangelho pede para aqueles que dizem, eu amo Jesus. O seu corpo físico, os seus olhos, toda a sua energia natural, que nós alimentamos com aquele arroz, aquele feijão, que alimentamos com os vícios que nós temos, de simplesmente se levantar, tomar o café e sentar no sofá em frente de uma televisão. Isso é um vício que talvez as pessoas não se percebam. Mas essas coisas que o nosso corpo natural se alimenta, faz com que nós olhemos para o Evangelho e viemos a falar, eu estou cansado. Trabalhar o dia todo e vir aqui hoje, dar o seu tempo para Deus, faz o seu corpo natural falar como é difícil servir a Deus. Ainda mais se você estiver passando por alguma dificuldade. Ainda mais se você estiver dando lugar e espaço para as setas do demônio, do maligno, para as pessoas que não têm nada com Deus, falarem aos seus ouvidos. Ainda mais se você ouve mais as coisas desse mundo do que o que a Bíblia fala para você. Então, com certeza, se manter no caminhar do Evangelho, se manter no caminho estreito, em direção à porta estreita, é muito difícil. Mas eu quero confessar algo para a igreja. Eu admiro as pessoas que conseguem ficar longe de Deus. Eu fico muito admirado com isso. Porque como podemos desafiar a Deus? Como podemos ser Jonas nos dias de hoje? Como podemos simplesmente falar que Deus não merece o meu tempo hoje? Como podemos simplesmente declarar com as nossas atitudes e com aquilo que pregamos que Deus não merece que eu venha ler a carta que o filho dele deixou para mim escrita? Que Deus não merece que eu fique alguns dias sem comer algo que eu tanto gosto, que é a carne, por exemplo, ou esses doces que existem. Deus, como nós podemos declarar que eu não posso jejuar um dia por amor ao Evangelho? Como eu posso declarar que eu não posso me entregar a Deus? Eu admiro as pessoas que fazem isso. Porque hoje, pelo que o Evangelho me ensinou, e pelas provas que Deus me ensinou, eu tenho medo de falhar com Ele. Eu tenho um temor do que Deus pode fazer na minha vida, se eu falhar com Ele. Eu tenho medo que Deus pode promover na minha vida, como Ele proveu na vida de Jó. Isso porque Jó era um homem reto e íntegro. Então quando eu me olho ao espelho e começo a me examinar, eu falo, quem sou eu para que Deus tenha misericórdia? E se eu não acreditar na misericórdia de Deus, como é que eu posso ter a ousadia de falar que Ele é qualquer coisa? Que o que Jesus fez numa cruz foi qualquer ato. Do que aconteceu até hoje, do que os homens de Deus já viveram e pregaram, do que Paulo deixou escrito, do que outros homens pregaram até hoje, foi simplesmente algo simples que foram feito. E eu gostaria de perguntar a algumas pessoas, ao decorrer dos dias, o porquê você diz não a Deus? O porquê você consegue dizer não para Deus? Certa vez eu perguntei, eu estava aguardando há mais de 1 mês e meio para fazer essa pergunta a uma pessoa, a um casal. Então de repente falei, olha, eu não aguento mais, vou ter que perguntar para você. Por que você não vai à igreja? Eu não entendo. Você ouviu, você recebeu o estudo, você viu o que Deus pode fazer. Por que você não vai à igreja? E ela falou, eu não tenho nada para te falar, porque eu não consigo me justificar para você. Eu falei, pois é, imagina diante de Deus.
Se eu que não entendo muita coisa, você não consegue se justificar, imagine diante de Deus. Mas ainda existe toda a ousadia em eu olhar para o ambiente de hoje e saber que algumas pessoas não estão aqui hoje. E tudo bem, existem os seus motivos, existem, mas eu olho para a nossa nação no dia de hoje, eu olho para o Evangelho no dia de hoje, eu olho o quanto o Evangelho está perturbado, e quando as pessoas acham normal simplesmente escolher a maior igreja, o melhor templo, e ali que existe aquela maior influência e falar, eu só preciso estar aqui, e não ter um compromisso com o corpo de Deus, que é o que o Evangelho exige no dia de hoje. Eu me lembro no dia que o pastor falou que ele não tinha alguém para cuidar do grupo dos homens. Não sei se ele falou do grupo das mulheres, mas do grupo dos jovens. E ele teve que quase que implorar para que o grupo das crianças fosse reerguido. E a gente começa a pensar nessa simples ação. Eu estou falando isso porque ele falou aqui no púlpito, vocês lembram disso? Algumas pessoas ouviram. E eu começo a pensar como pode o evangelho estar tão baixo, tão raso desse jeito. Porque se não tem, falha porque não tem. E se tem, falta o compromisso daqueles que poderiam estar cumprindo. Porque falta uma balança em tudo isso. Aí vem Jesus falar que você quer seguir o evangelho, você quer me seguir, você precisa entender que as aves têm os seus covis e o seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Há quanto tempo você não ouve que existem homens, mulheres e famílias que pagam alto preço para levar o evangelho em janelas 1040, em nações como a China ou a Coreia do Norte, sul-coreano, Coreia do Sul, Coreia do Norte, aquele gordinho que é imperador lá, daquele cara, que outra palavra não pode ser pregada, a não ser aquilo que ele queira que pregue, um cabelo não pode ser cortado, a não ser que ele autorize o corte de cabelo. E existem pessoas, por amor ao evangelho, que entendendo que as aves têm os seus ninhos, os seus covis, mas eu estou disposto a morrer pelo evangelho. E ele fala mais, olha, eu posso enterrar o meu pai que morreu, e Jesus fala, não, os mortos enterram os seus mortos. Literalmente ele fala de você deixar os seus parentes para trás e não o evangelho. Mas ele também fala, é você abandonar tudo que o seu velho homem exige de você. Tudo que o seu homem natural quer, você abandonar e deixar que aqueles que amam as coisas naturais, aqueles que amam as coisas carnais, esses se enterrem, esses ficam entre eles, esses se sentem à mesa, porque eles vão conversar sobre os mesmos assuntos. Eles vão conversar sobre as mesmas palavras, eles vão saborear as mesmas comidas. Mas aqueles que estão com Cristo têm que entender, olha, a minha família é o segundo plano, o evangelho é em primeiro lugar. E ele vai mais além e fala, olha, aquele que põe a mão no arado, aquele que fala que é preparar o caminho da palavra para ser lançadas sementes, esse, se olhar para trás, esse não é digno do evangelho. Esse não está pronto para viver o evangelho de Cristo. Mas o evangelho de Cristo é algo que eu quero tentar explicar para você hoje. Porque quando Jesus fala que aquele que olha para trás não está apto, esse também não está apto para viver os milagres que o Senhor tem para ele. Esse não está apto para cobrar a Deus que a sua oração não está sendo respondida. Ele não é apto para cobrar ninguém sobre como ele está vivendo no momento. Eu gosto de algo que eu aprendi. Estamos exatamente onde queríamos estar hoje, nesse exato momento. Eu me lembro que há 6 meses atrás eu comecei uma oração para estar exatamente como eu estou nesse momento. E agora eu começo o segundo passo nessa oração. E qual o passo que é? O passo de confiar que o Senhor também ouviu a segunda parte da minha oração e Ele vai fazer acontecer, como Ele fez acontecer a primeira parte da oração. Mas para isso, eu sei que existe um preço, algo a ser vivido. Para que eu seja digno do milagre de Deus, para que eu seja digno das promessas de Deus, para que eu seja digno de tudo que o sobrenatural pode oferecer, eu tenho que estar apto a não olhar para trás. E eu conversando com o pastor, ele falou, olha, sacode as poeiras do seu pé e não olhe mais para trás. E como homem, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, Romanos capítulo 6, do verso 19, eu entendo que como homem para todos,
Isso é muito difícil. Porque a emoção grita. Eu entendo que temos emoções. Eu entendo que temos cansaços. E é por isso que eu falei como é difícil se manter no Evangelho. Então eu não estou pregando algo para vocês que é tão impossível assim. Eu estou pregando algo para vocês que, se vocês quiserem viver dignamente tudo isso, é necessário deixar que os mortos enterrem os seus mortos. É entender que você não é desse mundo. É entender que você não é daquela rodinha de amigos e familiares que não adoram a Deus. É entender que você pode precisar passar por dificuldades, porque o Senhor ainda assim, se Ele olhar para você e te ver como apto, como digno, então você vai viver milagres. Então você vai viver o cumprimento das orações. Então você vai entender que o seu jejum vale a pena. Me lembro, eu acredito que faz 2 meses isso. Eu estava orando por uma pessoa há um tempo já. E aquele dia, Deus fez uma obra na minha vida e Ele falou, para essa pessoa você pode contar. Então no momento certo eu esperei e essa pessoa se preparou para ouvir. Aquele dia nós conversamos, Deus preparou o ambiente. Chegou a noite, eu queria ter orado no sábado e não pude orar. Fiquei muito chateado por não ter conseguido orar no sábado. Eu falei, por que se eu amo tanto esse momento, é um momento muito único. E aí, no domingo após essa conversa, nós viemos ao culto. E aí foi uma doideira, porque tudo que nós conversamos, o pastor pregou aqui. Eu falei, poxa, eles vão achar que eu falei para o pastor na hora. Eu falei, olha, eu não falei nada para o pastor, tá bom? Não, eu sei, eu confio em Deus. Aí tudo bem, eu falei, amor, me perdoa, mas eu não posso dar atenção essa noite, eu preciso orar. Você tem que entender, eu não tenho mais atenção hoje para você, é eu e Deus. Eu cheguei em casa, eu só fui para o meu quarto, eu nem vi que hora que ela foi dormir, isso tudo. Aí eu orei por um certo tempo, então Deus falou, é agora. E naquele momento que o Senhor permitiu, eu vivi uma das minhas experiências com Deus mais extraordinária, e eu anseio viver isso de novo. Ele falou, liga para tal pessoa que é o momento. Quando eu liguei para essa pessoa, aquela pessoa tinha acabado de se levantar chorando porque não conseguia orar há mais de 6 meses. Aquela pessoa tinha acabado de levantar orando porque estava pedindo a Deus ajuda para não desistir aquele dia do Evangelho. E aí naquele momento o Senhor começou a revelar a vida daquela pessoa. Deus começou a revelar as dificuldades daquela pessoa. Deus começou a revelar as doenças espirituais que aquela pessoa vivia. E naquele momento aquela pessoa foi reavivada na presença de Deus. Então eu falava para ela, olha, vale a pena. E eu repetia para ela, olha, vale a pena jejuar. Se Jesus voltasse hoje, valeu a pena o preço que eu paguei até aqui pela sua alma. E eu quero que vocês entendam isso. Vale a pena pegar o arado e seguir o seu caminho. Vale a pena deixar os mortos de lado e viver a vida eterna com Cristo. Vale a pena abrir mão da sua casa, do seu ninho e acreditar que o Senhor vai prover na sua vida. Vale muito a pena tudo isso. Mas precisa pagar um preço. E eu vejo que o Senhor, Ele primeiro mostra quem Ele é para o seu povo. Ele começa a mostrar sinais. Ele começa a mostrar testemunhos de que aqueles que vivem com Ele, aquele que é fiel com Ele, Ele é justo. Ele é justo e fiel para dar o retorno. Ele é justo e fiel para ouvir a sua oração e aceitar até a sua cobrança. Porque a Bíblia fala, olha, trazeis os dízimos e oferta à minha casa e fazei prova de mim. Ei, pode fazer ao justo e ao pobre, e depois me cobre, se eu não farei ainda mais por você. O Evangelho te permite isso, mas para viver isso, você precisa ser digno de tudo que se é feito. Como eu posso reclamar que eu não recebo um salário se eu não trabalho? E por que é justo você trabalhar pela miséria de um salário que vai apenas pagar a sua conta, engordar o seu ego, mas não é justo você orar a Deus e viver um Evangelho verdadeiro? Como é justo saciarmos nossas vontades, vivemos em eterno prazer e não queremos viver justamente para Deus? Existe um preço a ser pago, e se entendemos que esse preço, ele é leve, suave diante de Deus, diante de Jesus Cristo, vocês vão entender que ainda que a sua carne natural, o seu corpo natural fale que é difícil, e você está cansado ou cansada, vale a pena.
E vale a pena, igreja. Aleluias. O povo do deserto foi uma nação a qual o Senhor Deus primeiro falou: olha, eu vou te mostrar meus sinais e minhas maravilhas. E vou te mostrar que eu sou Deus Todo-Poderoso, para que vocês possam me seguir até a terra prometida. Então nós conhecemos que o Senhor pesou a mão na terra do Egito, com carrapatos, com gafanhotos, com rãs, com o espírito da morte, com a água se transformando em sangue, ninguém bebendo uma água ou tomando o seu banho, com pragas e mais pragas. Então ele falou: olha, eu já mostrei para o meu povo quem eu sou. Então está na hora do povo sair do Egito e seguir em liberdade para a terra prometida. Mas existe algo muito importante quando nós estamos no Evangelho. Existe a justificação, existe a santificação e existe a glorificação. A justificação é quando o Senhor te resgata da sua vida errônea, da sua vida de pecado, da sua vida que você achava que era o mais forte, mas então você começa a entender que na sua fraqueza o poder de Deus se manifesta. Então ele começa a te purificar, te dá vestes novas, ele põe o seu nome em ativa no reino espiritual, e quando é citado o seu nome, os demônios tremem, se assim você for digno. Quando é citado o seu nome, os anjos reconhecem, é um servo de Deus, e esse o adora. Mas é impossível você viver na justificação, se você não tirar o Egito de dentro de você. Então Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não tirou o Egito do seu coração. Então o tratamento começa dentro de nós. O tratamento começa dentro do nosso coração. Aleluias. E esse tratamento, igreja, eu vou te falar um segredo, não é fácil. A palavra mais difícil que eu falei para uma pessoa até hoje foi, e eu demorei muito para falar, que eu estava tentando moldar todo o ambiente. Eu falei: olha, você é uma das pessoas mais egoístas que eu conheço. Por que você está falando isso? Porque depois de você só tem a mim mais egoísta. E ela falou: mas como isso é possível? Eu falei: você sabe o tanto de almas que você deixou de ganhar por causa que você pensou só em você? Porque as pessoas, como eu falo, eu fico admirado por elas conseguirem dizer não para Deus. Elas esquecem que almas dependem delas. E que a nossa missão, assim como foi de Jesus Cristo, era de ganhar almas para o reino dos céus. Era de ganhar alma para o reino de Deus. É de manifestar a glória e salvar almas do pecado, salvar almas do inferno. E a missão não mudou até hoje. Se trabalhamos, tem que ter o objetivo de estarmos prontos para financiar o Evangelho. Se trabalhamos, temos que estar prontos para onde estivermos, ali pregarmos o Evangelho. Se estudamos, é para nos capacitar a conseguir algo maior, para viver o Evangelho. Porque tudo tem que ser em volta do Evangelho. Partiu disso, não está no Evangelho, somos apenas egoístas. E mais nada do que isso. E o povo de Israel, e quando eles estavam saindo do Egito, e eles viram todas aquelas maravilhas de Deus, eles começaram a viver algo único, que nenhuma outra nação viveu, que nenhum outro povo viveu até hoje. Eles começaram a viver com o Deus vivo. Toda vez que eles estavam no deserto, o Deus vivo, o Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estavam com eles. Eles tiveram esse privilégio. Enquanto lá no Egito, as pessoas estavam lá com seus deuses de ferro, o seu Deus de madeira, o seu bezerro de ouro, aquilo que eles adoravam tanto. Veio Deus, um Deus vivo, e falou: olha, eu sou o teu Deus. Quando estávamos longe de Deus, ainda buscando a justificação, nós adorávamos nossa casa, nós adorávamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa carreira. Nós adoramos tudo isso longe de Deus, ao ponto de falar que isso é mais importante do que Deus. Então Deus vem até a sua vida e fala: olha, eu sou o Deus vivo, que deu o seu meu filho para te salvar. João 3,16. E sem mim, você nada pode fazer. Porque eu sou aquele que irei te curar da doença. Eu sou aquele que em meio à dificuldade eu vou te salvar, eu vou te livrar, eu vou te orientar, eu vou te dar discernimento, vou te dar sabedoria para resolver as coisas. O povo de Israel começou a viver isso.
E quando você sai do Egito e começa a passar para entrar em sua promessa, vamos chamar a terra prometida de promessa, você passa por algo chamado deserto. É impossível viver a sua promessa, é impossível conquistar o milagre de Deus se não passar pelo deserto. E entenda, o deserto nunca será fácil, porque o deserto é um lugar que não tem água, o deserto é um lugar onde você não vai ter o que comer. Você pode até comer o seu pão, mas é só o seu pão, não vai ter aqueles manjares deliciosos. O deserto é um lugar que a sua roupa não agrada pessoas. O deserto é um lugar que o seu hálito não agrada pessoas. O seu cheiro, o seu odor não agrada pessoas. Porque você está em constante luta. E se não passar pelo deserto, não vai alcançar a terra prometida. Mas precisa crer fielmente que Deus está com você no deserto. Você não está sozinho. É necessário crer que eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei você do pecado, assim como Ele tirou aquele povo do Egito. Aleluias. O povo de Israel teve o privilégio de ter uma nuvem guiando eles. E essa nuvem mostrava o caminho. Vocês precisam crer que o Senhor vai mostrar para você a direção certa. Você não está sozinho, você não vai andar sem um rumo, sem uma direção, não. Deus vai guiar você. Deus não vai desamparar você. Ele vai cuidar de você em todos os detalhes. E é necessário acreditar em tudo isso. A nuvem era a direção, a nuvem era a proteção, a nuvem era uma segurança. Ele te protegia, assim como o povo estava no deserto, na noite, sendo protegido. Ali é de dia. A nuvem era de dia, protegendo o povo de dia. Porque o calor era muito forte. O calor era muito forte. Eles olhavam para aquela redondez e olhavam para a sua direita, tinha areia. Olhavam para a sua esquerda, tinha mais areia. Nem as pirâmides do Egito eles conseguiam ver mais. Nem o rio que eles atravessaram a pés enxutos eles conseguiam ver. Eles estavam no meio do deserto. E a única segurança que eles tinham era crer que a nuvem, a presença de Deus, estava guiando eles. Aquela nuvem que o Deus vivo colocou era a segurança que eles podiam confiar. Dar o seu próximo passo que ele estava com o povo. E essa nuvem é a presença de Deus. Estejam sensíveis à presença de Deus, para que você possa ter segurança nele, para que o seu emocional não se abale e você fale, olha, Deus não está comigo, porque isso é uma mentira de Satanás. Se você aceita confiar em Deus, se você aceita adorar a Deus, Ele está com você. Ele não vai desamparar você, não importa o quanto seja grande a sua dor. Porque eu repito, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. O seu carnal, o seu emocional, ele vai gritar dentro de você. Imagine você estar antes de Deus, tudo bem, tem o seu bom salário, tem as suas boas roupas, isso e aquilo, podia ser para onde quiser, mas você tendo tudo isso, você estava vazio por dentro. Então você decide começar a viver uma vida com Deus, e Ele justifica você, mas nesse processo de justificação, você começa a ver que você pode perder o seu bom salário, você pode não ter as suas melhores roupas novamente, e nem passear como você passeava antes, e o seu emocional começa a gritar, porque esse é um vício que você ativou dentro de você, que para quebrar esse vício, é quase a mesma força e luta para quebrar o usuário de crack. Mas as pessoas estão dispostas a julgar aqueles que usam drogas, mas esquecem quando eles são escravos de coisas tão fúteis. Vocês começam a entender essas coisas? Conheço pessoas que não conseguem ficar um dia sem sair em sua folga. Aí eu falo, não, calma aí, vamos na igreja. Não dá, eu estou cansado. Mas nos dias da sua folga ela pode fazer qualquer outra coisa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aí eu pergunto, ei, para um pouco, eu não consigo. Ela grita, eu não consigo parar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa. A abstinência disso é maior que você quebrar o vício em uso de pedra, de droga que seja, de sua bebida de preferência. Isso é muito forte no seu psicológico, no seu neuro. Mas aí, a pessoa está lutando para tentar vencer isso, mas ela não sabe que só vence se confiar em Deus. Se confiar na presença, se confiar no Deus Yahvé.
Então ela procura um médico, procura um psicólogo, e esse psicólogo ele vai te falar o seguinte: olha, toma esse remédio que você vai começar a se saciar. Só que o remédio, após alguns dias, existe algo chamado homeostase. Homeostase na ciência é tudo que o seu corpo vicia e se acostuma em 21 dias. Então você ficar na dieta em 21 dias, acabou o processo aí, no 22º você tem que mudar a sua dieta. Senão, quando chegar no 40º dia, você vai falar: olha, a dieta não está resolvendo nada. Você começou a correr 5 km por dia por 21 dias, no 22º você tem que mudar isso para uns 7 km, 10 km. Senão não vai ter nenhuma mudança na sua vida. Homeostase. Mas seu médico fala: toma esse remédio por 21 dias. Então você vai tomar, mas você vai entender na sua mente que por 21 dias você esteve bem. Você conseguiu se controlar. Então você se torna escravo de um remédio, mas em nenhum momento você conseguiu dobrar o seu joelho e orar a Deus. Porque ainda não entendemos que o Senhor é aquele que vai nos livrar, o Senhor é aquele que vai nos libertar, o Senhor é aquele que é poderoso para nos trazer de volta à presença dEle. Não existe médico, não existe remédio, não existe nada maior que um jejum, maior que uma oração. Ei, eu estou com ansiedade. Começa a jejuar. Começa a jejuar e mostrar que você é mais forte do que essa ansiedade. Não estou conseguindo dormir. Começa a orar na hora que você não estiver conseguindo dormir. Começa a mudar o seu corpo desse jeito. Encontrei uma pessoa esses dias e falei para ela: olha, se você tivesse começado há 5 anos atrás, o seu corpo estava viciado hoje a fazer isso todos os dias. E sabe qual que é o vício? Apenas anotar o que tem que fazer. Mas aí não conseguimos começar algo que vai mudar a nossa vida, porque o benefício de tudo isso é você começar a entender que tudo que você escreve, você decora. O benefício de tudo isso é você entender que tudo que você fala vai ter uma ativação espiritual, material em todo lugar. O benefício de tudo isso é você se tornar uma pessoa organizada, e com uma pessoa organizada você não consegue mais aceitar alguns ambientes da sua vida. Você fazendo isso, você se torna uma pessoa disciplinada, e como disciplina, você não consegue aceitar algumas coisas na sua vida. Porque você começou a mudar tudo aquilo que te fazia mal, por algo que te faz bem, e sem você perceber, você não está mais ansioso. Sem você perceber, você está conseguindo dormir. Eu tive esse problema, igreja, de não conseguir dormir. Já cheguei a ficar 4 dias sem dormir. Trabalhando, não dormia, trabalhava, não dormia, trabalhava de novo. Aí o cansaço batia. Dormia por 4 horas e estava renovado. Aí as pessoas falavam, né? Pô, vai lá no médico, vai te passar um remédio. Eu falei: você tá maluco? Se eu começar a tomar um remédio hoje, eu viro escravo de um remédio. Então foi muito difícil lutar contra tudo isso. Eu falei: olha, uma hora eu vou conseguir dormir. E foi aos poucos tratando tudo isso. Foi muito difícil, mas foi tratando. Então eu estou te falando algo que é possível viver. Eu gosto de falar algo: se eu, Marcel, conseguir, rapaz, todo mundo pode conseguir. Todo mundo é capaz. Eu que sou, leve bem essa palavra, preguiçoso. Eu que não sou muito afim de fazer as coisas. Com um pouquinho de esforço, nós estamos ali todos os dias caminhando um pouco. Então, quando eu olho uma pessoa que, cara, como essa pessoa consegue fazer isso e eu tenho tanta dificuldade? Eu olho para aquela pessoa e falo: nossa, aquela pessoa vai voar se ela começar a fazer. Ela vai explodir se começar a fazer. Mas a necessidade de satisfazer a sua carne, os seus prazeres carnais, é maior que tudo isso. Vocês conseguem entender onde queremos chegar? O povo do deserto, eles tinham uma coluna de fogo para proteger eles à noite. E o Senhor mostrando para eles que Ele era o Deus vivo. Então chegava a noite que podia algum animal atacar eles, porque eles não tinham visão. Que eles podiam passar um frio enorme, porque no deserto a noite é muito frio. Lá estava o Deus Todo-Poderoso, com uma coluna de fogo falando: eu sou o Deus vivo. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, e estou te guiando para a terra prometida, para a sua promessa. Então é necessário que na dificuldade, na hora da escuridão, na hora do medo, você creia que a presença de Deus está ali. Porque a nuvem de fogo era a presença de Deus.
A nuvem de dia era a presença de Deus, a coluna de fogo à noite era a presença de Deus. Então o Senhor está com você de dia, o Senhor está com você à noite, o Senhor está com você enquanto você descansa, o Senhor não te abandona. Ele é fiel. E mais um ponto que o povo de Israel conseguiu viver. Deus proveu eles em todos os momentos. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio que as sandálias e suas roupas cresciam em seu corpo. Não tinha onde comprar, não tinha onde fazer. Eles viveram algo tão sobrenatural que talvez eles nem perceberam que com 12 para 20 anos eles cresceram e saiu do pé 20 para o 31, 40 e alguns 45, que é uns pezão. E estava ali a sandália crescendo, estava ali a sua veste se adaptando ao seu corpo. O Senhor proveu em todos os detalhes. E o detalhe mais importante dessa provisão foi o maná. E o maná era, o que é isso? E quando as nações perguntavam o que era o maná, eles falavam o que era isso? Eles tinham que responder, isso é a provisão de Deus na minha vida. Isso é Deus mostrando que Ele é o Deus fiel. Isso é Ele mostrando que Ele é o Deus justo, que Ele não abandona o seu povo. Não se cai o maná hoje do céu, igreja, para as pessoas perguntar para você o que é isso. O que se cai hoje é a graça sobreabundante em nós. É a graça que o Senhor Jesus viveu e permitiu ser manifestada em nossas vidas. Quando Ele morreu naquela cruz. Mas sabemos nós, que com a fé que nós temos, se hoje caísse o maná, seríamos como o povo do deserto do primeiro dia. Olha, está caindo uma comida, eu vou pegar tudo que eu posso e guardar da minha barraca. Eu não sei se vai ter amanhã, porque a nossa fé é assim. Deus já mostrou tantas coisas para você, Deus já mostrou tantas coisas para nós, Deus mostrou tantas coisas para o mundo, mas se Ele proveu o maná, você não acredita que outro dia Ele vai prover o maná novamente? E é por isso que existem regras, e existem 2 mandamentos. Ama o seu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Porque sobre todos esses mandamentos se cumpre a lei e os profetas. Mas é tudo por amor. Deus não invade o nosso livre-arbítrio para te obrigar a fazer alguma coisa. Ele pega e fala, olha, eu te justifiquei, e até você ser glorificado, existe a santificação. E a santificação é uma escolha nossa diária. Eu escolho orar todos os dias. E vocês vão me ouvir falar isso em toda a pregação. Você tem que escolher orar todos os dias. Você tem que escolher jejuar algumas vezes. E o jejuar é algo espiritual, que abençoa o seu físico. Você tem que ler a Bíblia. Porque grandes homens leem a Bíblia e não estão nem aí para Deus, mas sabem que a Bíblia guia eles para algo melhor. E nós que somos filhos, e nós que já vimos tantos milagres, não conseguimos ler a Bíblia. Chegamos no fim do ano, último mês do ano, e eu pergunto, aquela velha pergunta, quem leu a Bíblia toda esse ano? Não porque alguém está pedindo para você ler, mas é porque você ama a Deus e quer conhecer Ele. Como você vai ser tratado de algo? Eu vi um Rios esse dia. A mulher falou, olha, eu vivia algo até que eu li um livro de uma grande escritora. Aí quando ela começou a falar o que aquela escritora escreveu, eu falei, mas rapaz, isso está na Bíblia, não era mais fácil ela ter lido a Bíblia? Mas as pessoas preferem comprar e idolatrar aquele que tem grandes títulos. E isso é algo que eu vejo com muita veemência. As pessoas preferem idolatrar o psicólogo do que entender que a oração é mais poderosa. As pessoas preferem comprar um livro de um Café com Deus o Pai, andar 500 km até um culto de Deus o Pai, e isso e aquilo, mas para vir até a sua congregação no dia de semana eu estou cansado demais. Para cumprir um compromisso no mês, eu trabalho muito. Mas quando eu vejo uma pessoa que viajou 600 km para ir até um culto com Café Deus o Pai, eu falo, não está certo isso. E aí podem falar que o Maciel é aquela pessoa que não sai muito, que é meio radical, e tudo bem, mas enquanto eu entender
que tudo que eu gastei, que eu poderia gastar nessa viagem, eu posso investir na minha congregação, minha mensagem nunca irá mudar. Porque tudo que foi gasto até essa viagem, eu vou chutar por baixo, porque eu conheço o caminho. Menos de R$600 você não vai até lá e volta, entendeu? Aí chega lá, o cara fala o seguinte: olha, oferte para que esse projeto continue. Então as pessoas são quebrantadas pela a sua emoção de momento, e talvez estão a sua melhor oferta em toda a sua vida de crente. Mas daí ela vem na outra semana a sua congregação, uma congregação pequena, que suporta no máximo umas 120 pessoas. Aí o pastor vai orar no dízimo e oferta, malemar ela dá R$2. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Como existe um compromisso no Evangelho que não está sendo vivido, e como vamos ser dignos de milagres. Porque eu falo, o que é a oração nesse local não pode fazer que eu precise ir até um outro local para viver isso. Porque o meu compromisso não pode ser fiel aqui e eu vá em outro local viver esse compromisso. Eu usei esse exemplo de Deus o Pai porque acho que é a moda no momento. Vocês estão me entendendo? Chamei pessoas várias vezes, vamos ali na igreja com a gente, lá é abençoado. Mandava a pregação do pastor, é legal tudo, mas preferia ir até a Lagoinha, que é daqui 100 km de distância. Eu falei, não vou mais falar com essa pessoa não. Não dá, cara, é sério. Por quê? Porque eu não consigo entender, porque o compromisso não pode ser igual aqui, porque eu não consigo entender o que é a oração, o que falta na oração desse local, para faltarmos o compromisso que tem que ser vivido. O que falta no local que congrega, para que não possa haver o compromisso, se Deus já mostrou que Ele é o caminho, se Ele mostrou que Ele é a nuvem de dia, se Ele mostrou que é a coluna de fogo à noite, e se Ele mostrou que irá prover o maná na sua vida todos os dias. Que compromisso é esse que faltamos? Mas foi como eu falei, existe um preço a ser pago para viver o discipulado e o evangelho em Cristo. O povo, ele sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo, porque existem coisas que não foi abandonada. E um desses atos que não foi abandonado é a idolatria. O povo do Egito, ele saiu, mas não deixou o bezerro de ouro para trás. Então mais para frente vocês vão ver que enquanto Moisés tinha um compromisso com Deus, estava no monte orando, e o seu aprendiz Josué estava no pé do monte orando, o povo, por não ter um compromisso com Deus, estava voltando para o Egito novamente dentro do deserto. Então fizeram um bezerro de ouro, então mostraram que ainda eram idólatras e não tinham nenhum compromisso com Deus. Então enquanto homens e mulheres estão orando a Deus, enquanto homens e mulheres estão jejuando, existem aqueles que falam, olha, tadinho de mim, estou longe de Canaã. Tadinho de mim, mas tadinho por quê? Porque não estou vendo as coisas acontecer, mas você está buscando a Deus? Você está orando a Deus? Ou você está fugindo do seu propósito? Ou você está fugindo daquilo que o Senhor tem para você? Quando o coração não confia em Deus, o seu coração cria algo para você confiar. Existe uma mensagem subliminar em um filme, onde no final desse filme ele fala o seguinte, olha, não importa o que seja, as pessoas vão acreditar. Ele, não, mas isso é mentira, não importa. As pessoas só vão acreditar porque elas precisam acreditar em algo, nem que isso seja uma mentira. É a idolatria que é criada por você não estar apegado à verdade. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Para Tomé, eu acredito. Existe algo que acontecia no Egito, e quando o povo era escravo, e estava ali amassando o seu barro, colhendo a sua palha, e fazendo seus tijolos de barro, se não atendesse a demanda do dia, eles eram chicoteados. Se fizesse corpo mole, eles eram ofendidos, humilhados. Então aquele povo murmurava no Egito. Mas eles estavam vendo Deus provendo um maná. Mas porque o maná é a presença de Deus. E quem falou que a nossa carne natural vai se satisfazer com a presença de Deus, se não estiver totalmente ligado? Você vai preferir comer os seus pepinos, as suas cebolas, as suas bacias cheias de peixe no Egito?
Porque quando você começa a vir para o caminho de santidade, que é após a justificação, você começa a ver que o Evangelho te exige alguma coisa. E você começa a ver, será que isso é realmente o que eu quero para a minha vida? Aí começa a vir os problemas no meio da santificação, e esses problemas fazem com que você murmure, ao invés de ser grato. E se tem algo que a igreja de Cristo precisa aprender, é gratidão. A falta de relacionamento com Deus faz você idolatrar tanto que o mundo quer te oferecer, que faz você murmurar em estar na presença de Deus passando pelo processo. Quem murmura não vê a promessa, vê apenas os problemas e a dificuldade que está passando. No Egito, aquele povo vivia algo, era desobediência. Porque há 400 anos atrás, e levou mais 30 anos para serem libertos, existiu um testemunho. O testemunho foi, Abraão saiu da terra de Tera e seguiu para a terra que o Senhor iria mostrar, e ali iria fazer as descendências maior que o número das estrelas e dos grãos do mar. Sai da tua parentela, diz Deus a Abraão. Então ao chegar lá, Abraão viveu a promessa de ser pai quando a sua esposa era estéril. Então nasceu-se ali Isaac. E o povo do Egito sabia que após Isaac nasceu-se Jacó. E após Jacó veio Josué, aquele que governou o Egito, servindo a Deus, sendo fiel durante a sua santificação. Mas o povo sabia de tudo isso. Moisés, isso é uma prova, por quê? Porque Moisés, ele conhecia o Deus a quem os seus antepassados tinham servido. Foi uma mulher de Deus, um homem de Deus que discipulou Moisés, e quando ele era jovem, crescendo, pela criada da egípcia. Então existia o Deus Altíssimo sendo pregado daquele povo. Mas o povo não atendia mais a Deus. O povo não orava mais a Deus. E aí, crescia algo chamado medo. Medo de quem? Medo de Faraó. E Faraó é um mundo, e o mundo é aquele que cria um medo dentro de você, falando que você tem que se esforçar mais, que isso é difícil para você suportar, e todas essas coisas que o demônio usa para te acusar. Então o povo era um povo desobediente, e ali estava o povo no deserto, passando pelo processo em desobediência. A desobediência de criar um Deus, um bezerro de ouro para idolatrar. A desobediência de guardar o maná para o outro dia que não era para guardar. A desobediência de dar apenas uma ordem à pedra, mas bater na pedra, na rocha. A desobediência de crer em Deus, mas não reclamava que não tinha água para beber. Então o povo, ele era idólatra. O povo saiu do Egito, mas continuava murmurando. O povo saiu do Egito e continuava em desobediência. O povo saiu do Egito, mas não tinha fé. Como posso eu ler a Bíblia e ver que Deus transformou a água em sangue? Como posso eu ver a Bíblia e saber que Deus guarda aqueles que são protegidos pelos seus sangues no umbrais, as coisas da porta ali? Como pode eu saber que Deus, com mão poderosa e forte, livrou uma nação do Egito e eu não ter fé? Como posso eu ver que Sansão, com toda a sua força, matou um leão, porque Deus é da força dele, e não ter fé? Então a história de Sansão é só uma fábula, criada para as crianças cantarem na escola? Como posso eu saber que Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse, e eu não sei o que é maior esse milagre, é eles passarem pelos pés, com os pés enxutos, ou a terra estiver, ou apenas o mar se abrir? Como posso eu ler tudo isso e falar, eu não tenho fé em Deus? Mas o povo estava no deserto não crendo em Deus. E eu convido vocês, após entender que existe um preço a ser pago para ser digno de viver o Evangelho. Eu convido vocês a sair de vez do Egito, a sair de vez daquilo que prende você no seu pecado de estimação, a sair de vez daquilo que te afasta de Deus. Eu convido você hoje a se entregar para Deus. Que o Egito que vive dentro de você, esse Egito precisa ser destruído. O vício emocional precisa ser destruído.
as suas atitudes orgulhosas, se existe alguma inveja, se existe alguma mentira, se existe a falta de fé, se existe a saudade da escravidão, isso tem que ser quebrado hoje. Entendemos que se não abrirmos mão disso hoje, a partir de agora, não seremos dignos de viver milagres. Se não tivermos fé, como vamos cobrar aquele que deu a vida por nós? Precisamos mudar isso dentro de nós. Eu só quero ler um versículo. Em Hebreus capítulo 3, no verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que vai impedir você de viver a glorificação em Cristo Jesus é a nossa incredulidade. É você acreditar que você é maior que Deus. Que incredulidade é essa? É você acreditar que as suas feridas são maiores do que Deus pode fazer na sua vida. Que incredulidade é essa? É você ainda crer que o demônio, Satanás e todos aqueles que te querem o mal é maior do que o Deus que te guia com uma nuvem, que guia você com uma coluna de fogo. Não é possível. Precisamos crer fielmente a Deus. Se coloque em pé, igreja, vamos orar. Vou orar por vocês nesse momento.